né? Mas tu não acha que esse avanço tecnológico tão grande assim pode tornar o ser humano uma coisa meio uma ameba que é sempre mandada pelo aplicativo e nunca vai experimentar algo diferente? O ser humano é tão inteligente, nós somos tão inteligentes que a gente acaba sempre... a gente se adapta a tudo, né? Tem essa ideia de o robô vai dominar o mundo, vai roubar a minha profissão, eu não acredito em nada disso. Eu acho que a gente vai se adaptar. E eu acho muito pelo contrário. Por exemplo, as profissões chatas, né? Aquelas manuais tem que fazer. Essas profissões elas já estão acabando, já acabaram, né? Porque a robotização está aí para realmente fazer com que isso não aconteça mais. E você vai poder usar a sua inteligência, o seu tempo, para aprender e desenvolver outras coisas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Engenheiro, né? Eu lembro que, assim, engenharia é uma profissão que você tem que aprender cálculo. Os engenheiros ficavam horas calculando. Meu pai era engenheiro, né? Horas calculando a ponte que ia não sei aonde, como que ela ia, de onde para onde. Aí aqueles milhões de projetos, demoravam não sei quanto tempo. Hoje, com a inteligência artificial, o computador faz isso em 1 segundo, 2 segundos. Então, todo esse tempo que você perdia pensando como que você ia fazer, o computador faz, né? Então, esse engenheiro ele vai aplicar o que ele sabe para outras coisas, de outras formas, né? Para empreender, para desenvolver a criatividade, para fazer... Ele vai pensar em outras formas a mais para poder tá suprindo o que ficou para trás, né? Por isso que eu não tenho medo disso. Eu acho que o ser humano ele se adapta. E hoje a quantidade de informação que a gente tem é muito maior do que há 10, 20 anos atrás. Então eu pego, por exemplo, eu tenho um filho... Aliás, estou grávida, né? O barrigão aqui. Estou com 9 meses, tenho uma menininha, mas eu tenho um menininho de 5 anos. Ele tem 5 anos de idade. Ele, desde os 3 anos, ele pega o meu celular, ele põe a minha senha, e ele sozinho, ele navega, ele abaixa joguinho, ele vai no YouTube, ele consegue mudar o desenho que ele quer pro outro que ele quer, sem saber ler. Joguinho ele joga sem saber ler. Tipo, sabe, play. Ele sabe onde que ele tem que apertar para ele poder fazer sem saber ler. Uhum. Então, assim, o que eles desenvolvem, o que o ser humano desenvolve de um outro lado do cérebro, né? Eu acho que é isso. O ser humano ele vai se adaptando, ele vai se desenvolvendo. E eu vejo as crianças de hoje, eu fico boba. Eu falo, não é possível. Como é que pode ser tão esperto, tão rápido, tão sagaz? Né? Porque a gente, na minha época, não tinha, imagina, não tinha nem computador direito, né? Então, é diferente. Eles já nascem com uma tela. Já nascem nesse mundo virtual, nesse mundo... Então, eu acho que o ser humano se adapta. E não tem mais volta. Não acho que em nenhum aspecto isso pode ser negativo? A criança já nascer com a tela na cara? Negativo por exemplo, eu evito que ele fique muito no celular. Tem tempo determinado, tem que brincar, ele faz muito esporte. Os pais têm que saber dar o limite nesse sentido, né? Lógico que é muito ruim, não acho que seja maravilhoso, mas eu acho que desenvolve um lado da criança que ela não teria, né? O que em relação ao que eu vejo, assim, desse novo mundo, é um pouco mais o distanciamento das pessoas, né? Que isso é o que me preocupa mais. Então, a questão das redes sociais, por exemplo, para jovens, é uma questão complicada, porque você tem um mundo que não é um mundo verdadeiro, é um mundo que ele é um mundo de ilusões, né? Então, não dá para acreditar numa rede social. Só que o adolescente, até a gente não tem esse parâmetro, o jovem, ele não tem esse parâmetro. Então, eu acho que isso pode criar muito mais angústia, muito mais depressão na juventude. Mas, eu acho que como ainda tudo é muito novo, eu acho que a gente vai aprender a lidar com isso e as coisas vão evoluindo de uma forma natural. Mas o que me preocupa realmente é essa questão da alienação. Alienação no sentido assim, o que é verdadeiro, o que é falso. O que é a vida verdadeira, o que é falsa, né? Porque ali é um mundo de ilusões. Então as pessoas colocam só as coisas boas. Poucas pessoas colocam as coisas ruins. E tem a questão também do bullying, né? Do bullying nas redes sociais. A gente teve recentemente um jovem que se matou por conta disso. Do TikTok? Do TikTok. Então a gente tem que ficar atento. Né? Mas eu acho que não tem mais volta. Eu acho que a gente está num processo de inovação, de tecnologia, que a gente vai ter que saber lidar com isso e aprender a lidar com isso, né? Pra quem não sabe da história, foi um menino que ele postou um vídeo no TikTok brincando com um amigo dele e começaram a chamar ele de gay. Ele foi dormir,
No dia seguinte a mãe dele... Ele é filho de uma pessoa famosa, até uma moça, não sei. Eu vi a entrevista dela. Eu vi a entrevista, fiquei bem assustada com a história, assim, porque é uma bobagem, né? O menino tirou a vida por uma bobagem, assim, que poderia ter sido evitado. Eram milhares de comentários. É que o ser humano não está preparado para receber tanto feedback, assim. Exatamente. Né? Tem essa questão também dos comentários, né? Porque hoje, quando viraliza alguma coisa, viraliza os comentários e tem muitos haters, né? Até que ponto você saber quando a pessoa é um hater e ela tá ali para te criticar? Porque o ser humano, infelizmente, ele tem essa característica, né? Ele é mais crítico na forma negativa do que na positiva. As pessoas têm essa... até por uma insegurança interna, normalmente a pessoa que ela é assim é porque ela internamente não tá bem. Quando você critica, quando você é um hater, é porque você por dentro tem que resolver uma situação, né? Só que as pessoas, o jovem principalmente, ele não sabe lidar com isso. Né? Ele está naquela fase de afirmação, naquela fase de se conhecer, de conhecer o outro. Então ele não sabe. Então aí eu acho que tem que ficar muito atento. Então o que me preocupa, eu não me preocupo com a inovação, com os robôs. O que me preocupa quando a gente fala hoje de comunicação e informação é realmente essa forma como as coisas são colocadas nas redes sociais. Né? Que eu fico um pouco assustada às vezes tanto com o nível intelectual, que eu acho que às vezes é muito baixo, quanto com a forma de exposição, né? Primeiro que existe uma exposição muito grande da vida, né? Do dia a dia. Tem que tomar muito cuidado com isso também. Eu acho que a gente tem que se preservar, né? Um pouco mais. Mas é que assim, todo mundo começa a fazer, você acha que é normal, você vai lá e faz também, né? Mas eu acho que a gente tem que, principalmente com o jovem e o adolescente, ter um olhar mais criterioso, mais atento. Né? A gente quer, quando é pai e tal, mãe, a gente começa a pensar mais nisso, né? Então... a gente tem um filhinho pequeno, vou ter outra, aí a gente começa a falar, quando tiver adolescente, como é que vai ser? Como é que eu vou controlar? Como é que eu vou fazer? Quais, né? Então, mas acho que é uma preocupação que sempre houve no ser humano, né? Em relação a jovem e adolescente. Enfim, mas eu acredito que o futuro, eu acredito que o futuro vai ser melhor com a inovação, com a tecnologia, com todo esse processo que a gente está passando, de várias formas. Vai ser cada vez melhor. E eu acho que as pessoas estão tendo mais, o jovem principalmente, entendendo melhor a questão da diferença, da diversidade. Você pode ver que hoje o jovem ele é muito mais consciente em relação a tudo, ao meio ambiente, diversidade, aceitação das outras pessoas. Eu acho. Eu acho que é da boca pra fora. Será? E, por exemplo, esse menino que sofreu hate foi de hate de jovens, de colegas dele. Foi, mas se você perceber assim nas conversas dos jovens, nas escolas, eles entendem, por exemplo, sei lá, 20 anos atrás, você dizer que você era gay, homossexual, que você é diferente, você é um trans, era muito mais assim, as pessoas ficavam era muito mais difícil para a pessoa se declarar, porque hoje tem muito mais aceitação. Eu acho que a própria mídia está ajudando muito nisso. Se você começar a ver as séries, se você começar a ver o que está sendo colocado pelas empresas, existe muito mais uma aceitação, uma tolerância, entender o outro, entender que cada um é cada um, né? Respeitar. Então eu acredito que isso está cada vez mais forte, né? Até pelo próprio planeta. A gente fez um programa totalmente ligado para a diversidade, para a questão da mulher, para a questão das diferenças, das minorias. E a gente só vai levar isso, as pessoas só vão entender isso quando tiver parte do dia a dia delas. E cada vez está fazendo mais parte do dia a dia delas, né? E essa é a nossa função. Então eu acho que os haters existem, vão existir, e vai muito da educação dos pais, né? Ainda tem um resquício ainda de educação, a gente vem de uma geração, né, de pais mais severos nesse sentido, mais preconceituosos, mas que a gente já está mudando, né? E a nossa geração está mudando, a que vem antes vai ser mais, a que vem... Então eu acho que vai ser um mundo mais consciente. Eu sou otimista. Então, assim, eu sou a pessoa mais otimista. Eu sou super otimista. Então, eu acredito sempre no melhor. Eu acredito que o ser humano está desenvolvendo o seu melhor, sabe? Tentando desenvolver o seu melhor. Eu tenho minhas dúvidas se a tecnologia ela pode não acabar emburrecendo a humanidade. Que, por exemplo, quando tu deu o exemplo lá do mapa. Quando a gente tinha que pegar um mapa, entender aquele mapa, se entender no contexto real, comparando com o mapa, aí tu tinha que confirmar se o que tu achava estava certo. É daqui até ali, então eu vou tentar. Isso envolvia um processo mental muito forte, né? Lógico. Se agora tu só pega o celular e ele te diz onde é que tem que ir,
Eu não sei se o ser humano não souber como usar isso de uma forma legal, se ele não vai emburrecer ao longo do tempo. Porque eu acho que esses momentos, até por exemplo, o iFood, você pode pedir ali tudo do mercado que tu quiser. Vai ali, eu quero isso, o cara te traz. Às vezes é legal tu ir até o mercado e ter aquele momento ocioso, onde tu tem que olhar as coisas, tocar. Eu não sei se isso não é importante para o desenvolvimento do cérebro também. Não, eu acho que é super importante, mas a gente continua fazendo isso. Por exemplo, eu peço muito iFood, peço muito Rappi, porque às vezes estou sem tempo, trabalho muito e tal. Mas eu prefiro até ir pessoalmente comprar, porque você vê ali a qualidade da fruta, se você escolhe. Então é um processo que às vezes eu gosto de ir, mas não sempre. Se eu posso ter alguma coisa que me ajude no dia a dia, eu vou utilizar, né? Agora, eu acho que essa questão é desenvolver o cérebro em outras áreas, né? Eu não preciso ser um expert em mapas, saber... Sim. Eu posso desenvolver, sei lá, a criatividade artística, posso desenvolver a criatividade leitura, né? Eu acho que assim... Agora, algumas coisas vão ficando mais superficiais, por exemplo, a própria leitura, né? A gente hoje não tem paciência de ler coisa muito longa. Se for muito longo, já pulei, né? Já não tô mais, quero coisa curta. Então, a leitura, eu acho que é uma coisa que está realmente sendo... a tecnologia e a inovação acaba diminuindo essa questão, porque a gente se aprofunda menos na notícia, menos nas pautas, enfim. Mas eu acho que o ser humano, o que eu acho, o ser humano se adapta. E o que eu acho realmente é que é um processo sem volta. Então, a gente tem que pensar como a gente vai fazer para desenvolver e para sermos seres humanos melhores em outras coisas, né?